E aí, gente? Beleza? Como eu falei, eu vou tentar indicar aqui coisas que eu considero, sei lá, transgressoras ou perturbadoras ou fora da caixinha. Então, se entrar uma coisa ou outra que seja um pouco mais pop, é porque eu identifiquei nessas obras esse tipo de coisa, né? Porque hoje em dia, na verdade, né, esse negócio do marginal, do pop, tudo se mescla, né? Tudo é matéria de consumo, tudo é para fazer camiseta e vender, né? Mas vamos focar no conteúdo. E o que eu vou indicar para vocês aqui são é uma história que é um arco que são três encadernados e é de uma HQ que eu acho surpreendente, que é O Homem Animal do Grant Morrison. Ó, tem aqui Homem Animal, o Evangelho do Coiote, Homem Animal, Origem das Espécies e Homem Animal, Deus Ex Machina. Deus Ex Machina é um termo que se dá para um artifício que surge do nada no final da história para poder resolver o problema. O que todo esse arco do Grant Morrison do Homem Animal, isso é uma coisa realmente insana. Mostra o Homem Animal dentro de um contexto sim da DC, então ele interage com alguns heróis da DC. Tem participação aqui de personagens ligados ao Batman, se eu não me engano, tem participação do Superman, mas o Homem-Animal, o forte dele, pelo menos dessa fase, é que ele é um herói classe B. Ninguém dá muito por ele e ele tem uma família, então ele não é aquele herói que já parte do trágico de ter perdido o pai, a mãe, a família, a mulher, a esposa, a filha, não é. Ele é casado, leva uma vida normal, precisa trabalhar, só que ele arranja esses bicos de super-herói para poder. Ele tenta, né? Ele tenta entrar em Liga da Justiça, essas ligas, esses grupos de super-heróis. Ele tenta ver se consegue. E as pessoas tiram sarro dele. E o estranho das histórias do Homem Animal tem uma pegada muito de direito dos animais, que é muito legal aqui, não sou pedante, porque é a proposta do Homem Animal. Tanto que tem uma coisa aqui que eu gostei, chega a ser trágico, chega a ser sensacionalista, que é a história de um cara que ele pega vários poderes de bicho, se eu não me engano. Não, ele consegue unir os bichos e cria umas criaturas meio estranhas, que não dá para definir. E chega assim no momento como animal, tem um cientista que está fazendo experiências com macaco, com animais, o homem animal simplesmente faz a mesma coisa com ele, pega o doutor e funde ao macaco, e daí ele sente na pele pela primeira vez como é alguém fazendo experiência com ele. Mas o Grant Morrison, durante todas essas histórias que ele fez do homem animal, ele vai colocando pistas de umas coisas que a gente não sabe como explicar. Ora aparece uma sombra, você não entende o que é aquilo. E daí quando chega somente no último encadernado, o surpreendente é que ele dá um porquê para tudo isso. E daí você fala, caramba, o cara, sei lá, um ano atrás, eu não sei como se era por mês que saía essa revista, o cara há um ano já estava pensando nisso, sabe? Então fica que realmente tem um sentido tudo isso. Um dos pontos mais fortes, para mim, do Grant Morrison, embora seja os três encadernados incríveis, que é exatamente o Evangelho do Coiote. Eu acho que não é um spoiler de uma história muito antiga. O Evangelho do Coiote, ele brinca com aquelas coisas do coiote e do papaléguas, só que de uma forma tão diferente. É como se o nosso mundo fosse apenas o inferno do coiote, porque há muito tempo o mundo estava sendo destruído, porque os animais eles brincavam de jogar bombas, pianos, bigornas, tudo isso uns nos outros, e o mundo era um caos. E daí o coiote ficou pé da vida com isso, achou que era um caos, não podia viver daquela maneira e pediu paz para Deus. E Deus falou, tudo bem, esse mundo vai ficar em paz, mas o que eu vou fazer? Eu vou mandar você para você vai ter que se sacrificar. Enquanto você se sacrifica, esse mundo ficará em paz. E daí o coiote é mandado para um tipo de inferno, purgatório, sei lá, um outro mundo, que é a nossa terra, aonde acontecem essas coisas que a gente conhece dele, quanto papaléguas. E o coiote está condenado a sempre ficar morrendo. Cai de penhascos, bigornas, canhões, tudo isso que a gente já conhece.
E o Coyote tenta avisar o Homem-Animal disso, só que o Coyote não sabe escrever. E o Homem-Animal só pode ver lá, o corpo do Coyote lá. E, nossa, são coisas extremamente perturbadoras. Mais pro final, o Grant Morrison, como eu já falei pra vocês lá no livro do Deadpool, nos vídeos anteriores, o Grant Morrison brinca com o negócio da quarta parede, mas já fazia parte do plano dele realmente. Tem um lugar que, se eu não me engano, é o lugar das histórias não contadas, é alguma coisa assim. Tem até um vilão do Flash que aparece aqui, não como vilão, é pra ajudar o Homem-Animal num tipo de contexto diferente, que eu nunca tinha visto também. Isso é uma coisa realmente perturbadora, sabe? Mas tem a quarta parede, quando o Grant Morrison ele finalmente se coloca na história, e que daí, eu vou te falar, até a capa, ó, a capa é um pouco realista até, não sei se dá pra ver direito, e aqui tá o Grant Morrison, nesse quadrinho aqui. E daí o quadrinho ganha um nível assim que não é aquele nível que tira a credibilidade da história. Porque às vezes quando se lida com a quarta parede, se tira a credibilidade. Porque quem tá lendo a história fala assim, ah, ok, isso é uma história. O personagem sabe que é uma história, ele pode morrer, pode acontecer isso ou aquilo. Só que o Grant Morrison coloca de uma maneira, ele cutuca si, ele critica a si mesmo. O Homem-Animal, ele briga contra o Grant Morrison. E caramba, é uma batalha assim, psicológica entre o criador e a criatura que eu nunca tinha visto. Realmente na minha vida eu nunca tinha visto. São coisas assim que você fica pensando, caramba, o quadrinho é uma coisa a mais, sabe? Não é só aquela coisa que vende fácil aí, um mês, né? Tem a edição do mês e pronto, acabou. Te falar que isso foi uma das coisas mais incríveis que eu li nos últimos tempos em matéria de quadrinhos. Então é isso. Falou!